No programa de hoje, os números do começo do mês de abril, as principais notícias da semana no setor e o Fenalto Fan. Olá pessoal, está começando mais um programa da Fenalto TV, seja muito bem-vindo, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum novo conteúdo nosso. No programa passado, fizemos um giro informativo com a situação de cada mercado por todo o Brasil. É importante dizer que algumas das restrições do programa passado já foram alteradas. Portanto, se você tem alguma dúvida, procure a associação da sua região ou entre em contato com a Fenalto para mais informações e esclarecimentos no www.fenalto.org.br. Vamos começar o programa então com os números da semana. O assessor de imprensa da Fenalto, Jorge Mussolin, tem os resultados da primeira semana do mês de abril de 2021. É com você, Mussa! Olá, você que acompanha o mercado de veículos seminovos e usados aqui na Fenalto TV. Nesta edição nós temos os dados referentes à primeira semana de abril, no período compreendido entre o dia 5 e o dia 11. O resultado ficou 4,95% menor do que na semana anterior, como havíamos previsto. Um total de 51.123 transferências diárias feitas nesse período. A Fenalto continua alertando todo o comércio sobre essa condição do mercado ainda estar sofrendo as consequências do aumento da pandemia, com várias cidades ainda com sistema de fechamento do comércio em geral. Vamos esperar que nas próximas semanas essa situação se reverta com a vacinação em massa e o retorno às atividades normais desse comércio. Nos vemos na próxima edição. Um abraço. Agora, o nosso giro de notícias. O que de melhor e mais interessante aconteceu pelo mundo no setor automotivo nos últimos dias, você confere aqui. Fenalto e outras entidades enviam um manifesto à Câmara Federal e ao Senado Federal Brasileiro. A Fenalto, junto com entidades como Fenabrave, Anfávia, CNI, Abraciclo e Acref, enviou um manifesto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal Brasileiro apoiando a manutenção do veto 50/2020. Caso esse veto seja derrubado, muitos serviços digitais lançados pelo governo federal e governos estaduais exigirão a obtenção de certificados digitais para vários serviços, gerando aumento de custos. No caso do setor automotivo, inclui-se o RENAVE, Registro Nacional de Veículos em Estoque, processo de grande interesse para nossa categoria e já em processo de implementação em vários estados no país. Nessa semana, o Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, deu seu acordo para a manutenção do veto. Nova Lei de Trânsito entra em vigor. A partir desta segunda-feira, dia 12 de abril, entrou em vigor a Lei 14.071 de 2020, que muda diversos pontos no Código de Trânsito brasileiro. Dentre as mudanças que mais impactarão a vida do motorista, a maioria diz respeito à Carteira Nacional de Habilitação. Como, por exemplo, todos os documentos emitidos a partir de hoje passam a valer 10 anos para condutores de até 50 anos de idade. A partir de agora, também há uma graduação no aumento dessa pontuação, ou seja, dependendo da gravidade da infração, o condutor pode perder o documento com 20, 30 ou 40 pontos acumulados dentro de 12 meses. Infrações leves ou médias, sem reincidências dentro de um ano, se tornam apenas advertências. Outra mudança possibilita o motorista conduzir o veículo sem portar o CNH. Isto é, se no momento da identificação for possível ter acesso ao sistema informatizado que prove que o motorista está habilitado com a CNH digital. A lei prévia obrigava o uso de farol baixo aceso em qualquer rodovia. Pelo novo texto, a obrigatoriedade é do uso de farol baixo apenas em rodovias de via simples, cuja separação dos fluxos opostos se dá por meio da pintura horizontal na cor amarela, e fora do perímetro urbano. A nova norma também pede que ocorra uma substituição da prisão por penas alternativas aos condutores, que sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas, causarem morte ou lesão corporal. Dentre outras alterações. Fiat avalia parar a produção em Betim novamente. Uma semana após a paralisação das linhas de montagem da maioria das montadoras do Brasil por causa do agravamento da pandemia do Covid-19, a Fiat avalia suspender parte de sua produção em Betim, Minas Gerais, neste caso por conta da falta de componentes, principalmente itens eletrônicos. Apesar de não ter sido impactada pelas medidas restritivas do início do mês, a fábrica mineira já havia parado parcialmente sua produção este ano, também pela irregularidade no fornecimento de insumos. A Fiat havia interrompido o segundo turno em Betim por 10 dias em março deste ano. O grupo Stellantis, dono da marca Fiat,
confirmou que já comunicou ao Sindicato de Metalúrgicos de Betim que estuda conceder férias coletivas a uma parte dos funcionários nos próximos dias. A decisão ainda não está tomada, mas por obrigação legal, a empresa precisa informar ao sindicato com antecedência desse tipo de medida. A interrupção atingiria apenas um turno da produção em Betim, que produz todos os veículos da marca Fiat, com exceção da picape Toro, que é fabricada em Goiânia, no estado de Pernambuco. Falta de eletrônicos obriga Ford e GM a pararem fábricas nos Estados Unidos. Não é exclusividade das fabricantes no Brasil. A falta de semicondutores também não está dando trégua às montadoras nos Estados Unidos. General Motors e Ford já estão preparando uma nova rodada de paralisações da sua produção de veículos no país. A GM anunciou que reativou as linhas de montagem de suas picapes a partir da segunda-feira, dia 12, porém foi obrigada a interromper a produção em 3 novas fábricas e estender o prazo de paralisação em outras por prazos entre 1 e 2 semanas. Já a Ford disse que a produção em 4 fábricas será afetada pela escassez de semicondutores e que teve de parar a linha de montagem da F-150 em Dearborn por 2 semanas pela mesma razão. As montadoras americanas têm tentado poupar as fábricas que produzem picapes e SUVs por serem mais lucrativas, mas muitas vezes isso não é possível. Os fabricantes de veículo no mundo têm sofrido com a escassez global de semicondutores desde o início deste ano, e na América do Norte não tem sido diferente. Além de GM e Ford, outras montadoras já haviam interrompido sua produção na América do Norte, como Honda e Toyota em março. Esses componentes têm sido cada vez mais presentes nos veículos modernos, sendo em motores, direção assistida, freios, centrais eletrônicas e até bancos. A consultoria internacional AlixPartners estima que a escassez de semicondutores vai reduzir em 60,6 bilhões de dólares a receita deste ano da indústria automotiva mundial. Honda e Verizon testam inteligência artificial na nuvem para evitar acidentes. A fabricante de automóveis Honda e a operadora de telecomunicações Verizon anunciaram que estão testando um sistema de inteligência artificial baseado em nuvem para impedir acidentes entre veículos. Batizado de SafeSwarm, o sistema cruza informações dos veículos e da via e manda avisos aos carros. Por meio de câmeras e sensores instalados na via e nos carros, o SafeSwarm levanta dados como velocidade, posição, descumprimento de alguma regra como travessia de sinal vermelho e afins. Com isso, ele consegue determinar, por exemplo, se uma colisão entre 2 veículos ou entre um veículo e um pedestre é iminente. E aí ele envia alertas visuais e sonoros para os veículos envolvidos, evitando o acidente. A questão com esse sistema é que ele era muito complexo para ser instalado em computadores de bordo. A solução era colocar na nuvem, só que para isso era preciso de uma rede 5G de ponta. É por isso que os testes estão acontecendo na M-City, uma área de testes dentro da Universidade de Michigan que simula uma cidade real. A M-City foi criada especificamente para testar sistemas de conexão entre veículos e a infraestrutura viária. Vespa comemora 75 anos com série especial que deve vir ao Brasil. Símbolo da elegância sobre 2 rodas, a Piaggio Vespa comemora 75 anos com uma série especial. Sem grandes mudanças para não perder a essência, a edição do scooter italiano tem detalhes exclusivos no acabamento e vem até com uma pequena bolsa com estilo retrô. Propositalmente, o visual da Vespa ficou intacto por 7 décadas e meia. O termo vintage virou moda e a paixão por scooters voltou com força. A série comemorativa busca relembrar os primeiros anos da marca, mas com melhorias e mecânica atual. A edição especial chega para as versões Vespa Primavera, motor de 50, 125 e 150 cilindradas, e a Vespa GTS, 125 e 300 cilindradas. A série, portanto, poderá ser adquirida até o fim de 2021. A pintura é na cor exclusiva Diallo 75, um amarelo metálico que estava na moda nos anos 40. Segundo a empresa, é possível que o scooter comemorativo venha ao país no segundo semestre. A possibilidade ainda é remota, segundo a marca, sobretudo por causa de fatores como o dólar desfavorável. Nos Estados Unidos, a edição especial parte de $5.000, ou seja, pouco mais de R$28 mil na conversão direta sem impostos. Hoje é dia de cinema no Fenalto Fan. Robert De Niro e John Boyega serão pilotos de Fórmula 1 no filme da Netflix, The Fórmula. Qual o resultado da união de um filme de mafiosos com outros sobre automobilismo? A resposta virá em breve, quando a Netflix lançar o filme The Fórmula, no qual Robert De Niro e John Boyega estrelarão como astros de Fórmula 1.
Segundo o diretor Jared McMurray, John Boyega viverá um jovem fenômeno das pistas, e seu mentor, Robert De Niro, será um piloto de Fórmula 1 aposentado. Contudo, o veterano terá ligações com a máfia e caberá ao jovem piloto se tornar um piloto de fuga para salvar sua família. Com a pitada do filme em ritmo de fuga, o longa ainda não tem data para estrear. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa da Fenalto TV. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Se curtiu o vídeo, clique no joinha aqui embaixo, comente o que você achou dele na caixinha de comentários com alguma sugestão. Compartilhe esse link com seus amigos e associados. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum novo conteúdo nosso. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau!